Eu sei, não adianta tentar mentir pra mim que eu te conheço, eu já passei exatamente por essa fase. Eu sei que você tá preocupado com um carinha chamado Dividend Yield, porque muita gente fala que você precisa olhar o Dividend Yield. E eu te explico o que é Dividend Yield. Dividend Yield é quanto um FII está pagando de dividendo ao ano em relação a quanto ele está custando agora. Quanto ele pagou no último ano em relação a quanto ele está custando agora. Isso pode aumentar ao longo do tempo, pode diminuir um pouco se o preço aumentar, mas percebam que é um indicador que ele é distorcido, tá? Você olhou quanto pagou no passado, você olha quanto pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço dele agora. Então, por exemplo, se ele valorizou muito, o Dividend Yield ele cai. Se pagou um pouco no passado, mas já está pagando mais nos últimos meses, o Dividend Yield vai estar mais baixo do que vai ser o real. Entende o que eu quero dizer? Porque ele olha para o passado. Mas não deixa de ser um indicador para mostrar quanto ele pagou nos últimos 12 meses. Se ele tiver, por exemplo, 10%, significa que só de dividendo, sem contar nenhuma valorização, esse FII te pagou pelo menos 10% ali ao ano. Sem contar que isso vai aumentando ao longo dos anos. Só disso já seria 10%. Por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque o Dividend Yield ele é importante. É necessário olhar o Dividend Yield. Ele tem uma correlação com apresentar mais resultado. Só que tem um problema. Quando você olha só o Dividend Yield, quando você começa por ele, você cai em armadilha. Porque existem FIIs que ao longo dos últimos 12 meses tinham um contrato de aluguel que era lindo. Pagava aluguel todos os meses de uma empresa gigante, tinha um galpão alugado para essa empresa e era só um galpão esse FII. Só que um mês atrás, esse contrato acabou. Não foi renovado e esse galpão tá sem inquilino. Sabe qual vai ser o Dividend Yield desse ativo? Extremamente alto. Porque o mercado já sabe que esse inquilino não renovou, então o preço dele vai estar baixo, só que o dividendo passado dos últimos 12 meses vai estar lá em cima. Então você vai ter um numerador que é extremamente alto, que é quanto pagou de dividendo, e o denominador, que é o preço do FII, baixo, porque todo mundo já viu que deu problema ali. Quando você tem um numerador alto e denominador baixo, opa, esse número explode, fica um dividend yield lá em cima. Aquele leigo que olha só para dividend yield, compra esse FII e como não tem o contrato mais, no mês que vem já não recebe quase nada de dividendo. E fala, ué, como assim? Se o dividend yield era tão bom, por que agora tá pagando muito pouco? Porque você olhou só aquilo que está claro aos olhos. Você não olhou os fundamentos, você não olhou a base, você não olhou o que está por trás daquele FII. Então a gente vai olhar dividend yield, mas qual é a diferença? Eu vou olhar dividend yield somente agora que eu já sei que o FII é de um bom tipo, de um bom segmento, possui um alto patrimônio, tem um grande histórico e um excelente administrador. Percebam a diferença?